A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta noite, amém? No domingo que passou, eu ministrei na parte da manhã uma mensagem sobre o servo de excelência, né? E a excelência é uma escolha, né? Ou seja, nós não nascemos excelentes, mas nós escolhemos ser excelentes ou sermos medíocres, né? Eu entendo que, de uma maneira bem resumida, né, abaixo da excelência está a mediocridade, porque a mediocridade está simplesmente na média, né? Então, por mais que pareça forte essa abordagem simplista, né? Mas, de uma maneira geral, abaixo da excelência está a mediocridade, e abaixo da mediocridade está o nada, né? E eu disse que a excelência, assim como a mediocridade, ela começa aqui, na mente, né? Começa na mente, porque os pensamentos geram as ações. Então, ser vitorioso, viver como alguém vitorioso ou viver como alguém derrotado, também começa aqui, na mente, né? Então, no domingo falamos sobre excelência, e hoje eu quero falar sobre um homem valente, né? Que você com certeza já ouviu essa história, mas não vou inventar nada, mas simplesmente Deus fala de maneira diferente, e a ocasião é essa para nós escutarmos a história de Gideão. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 6. A sua Bíblia já deve até te direcionar esse texto, porque é bastante conhecido. Nos versos 11 e 12. E depois eu vou falar de mais alguns outros versos, 6, Juízes 6, 11 e 12. Depois eu vou falar de alguns outros versículos desse capítulo, né? Se você quiser deixar aberto, ok. Se não quiser, pode fechar sua Bíblia e confiar naquele que está pregando nesta noite, de que estarei de fato. Juízes capítulo 6, né? Versos 11 e 12. Juízes capítulo 6, 11 e 12, né? Então diz assim a palavra de Deus: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bisreíta. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por estarmos na sua casa, na tua presença. Independente, Deus, daquilo que passamos no dia de hoje, as lutas, as batalhas, os desafios, as tempestades que enfrentamos nesse dia, Pai. Mas nós nos alegramos de estar na tua presença, porque sabemos, Pai, que na sua presença há resposta, há direcionamento, há plenitude de alegria, ó Pai, há conforto, há avivamento. E assim, Deus, nessa noite, nós já chegamos a Ti com essa expectativa de que o Senhor possa falar aos nossos corações. Por isso, nós jogamos por terra, Pai, toda e qualquer obra de Satanás contra nossas vidas, toda palavra maldita liberada contra nós ou por meio de nós. Nós jogamos por terra, Pai, todo sentimento, ó Pai, que não se coaduna com a Tua palavra e que é contrário à fé e que, portanto, gera um obstáculo entre nós e o Senhor. E da mesma forma, por misericórdia e graça, te pedimos que perdoe os nossos pecados, transgressões e iniquidades, para que isso não impeça o Teu agir, o Teu mover sobre nossas vidas nessa noite. Assim, Deus, nós oramos. Coloca, Deus, Tuas palavras em minha boca, me dá liberdade neste altar, não somente para ser usado, mas para ser aprovado e ser abençoado. E a Tua igreja também, Deus, não diferente, ser alcançada, ser abençoada pelo poder da Tua palavra, Pai. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar.
Bem, o livro de Juízes, ele revela como nenhum outro o quanto a instabilidade espiritual ela é prejudicial ao progresso de uma pessoa e, nesse caso específico, ao progresso de um povo. E durante esse período de instabilidade, por algumas vezes, se repetiu um mesmo ciclo, né? O povo obedecia a Deus por algum tempo, depois esse mesmo povo se afastava de Deus. Como alerta a esse povo rebelde, Deus ele permitia que um inimigo o oprimisse, trazendo grande sofrimento, muita humilhação, total privação. E nessa ocasião, os tempos de sofrimento se constituíam também numa oportunidade dada por Deus para a oração, para o arrependimento, para o retorno aos mandamentos. E quando isso acontecia, Deus, em sua misericórdia, ele levantava verdadeiros agentes de libertação e, consequentemente, vinham tempos de bonança, acompanhados de uma experiência de milagre, de coragem, de fé, de avivamento, e assim esse ciclo se repetia, né? O povo se achegava a Deus, obedecia a Deus, se afastava de Deus, vinha a mão pesada sobre o povo se arrependia, Deus se manifestava e assim viviam este ciclo de instabilidade espiritual. Gideão, em hebraico quer dizer talhador, destruidor, né? Ele foi o quinto juiz de Israel. E nesse momento da história, né, havia uma grande opressão por parte dos midianitas que já durava cerca de 7 anos. E a palavra de Deus nos mostra nesse mesmo capítulo, desse mesmo livro, a partir do verso número 3, o seguinte: por quê? Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Israel negligenciava a voz de Deus. Logo, a voz de Deus que ecoa, quando ecoa no caos, tudo gradativamente passa a ganhar forma e ordem, né? Assim foi na criação do universo. A palavra de Deus diz que tudo era sem forma, vazio na terra. Mas nós encontramos uma frase repetida 11 vezes que dá início a uma grande transformação naquele cenário. E que frase é essa minúscula? Disse Deus. Disse Deus 11 vezes e tudo aconteceu. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, e assim aconteceu. Israel, diz a palavra de Deus lá no último versículo do último capítulo desse mesmo livro de Juízes, que o povo fazia o que achava mais reto ser feito. A aprovação de Deus não era de fato o alvo principal desse povo. Pelo contrário, alegrar os seus corações era mais importante do que alegrar o coração de Deus. E eles desprezavam 3 importantes preceitos que o profeta Miqueias iria mais tarde propagar por ordem de Deus, e que seriam também, por serem tão importantes, repetidos por nada menos do que Jesus. E esses 3 importantes preceitos quais eram? Que valem para nós hoje e amanhã: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, vivendo pela fé. Muitos desistiram de se apresentar, como o apóstolo Paulo vai nos exortar no livro de Romanos, no capítulo número 12. Muitos desistiram de se apresentar como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, porque entronizaram, internalizaram que Deus não os ouvia mais, de que não tinham forças diante do inimigo, que já não existia mais saída. Mas isso a gente sabe que não passa de mentiras que o inimigo tenta lançar, que o inimigo tenta plantar, que o inimigo tenta enraizar na vida do cristão. E eu quero dizer para a igreja nessa noite: não aceite a voz, pode ser do diabo, pode ser do mundo, pode ser a tua própria voz. Não aceite a voz que diz que Deus não te ouve mais, porque Deus, ele diz de uma maneira totalmente oposta: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não aceite a voz que diz: você não tem mais forças diante dessa situação, porque Deus, ele vai dizer algo totalmente oposto: tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele continua dizendo mais ainda: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não aceite a voz que diz: não existe mais saída, porque Deus também vai dizer algo totalmente diferente: aquietai-vos e vede o livramento que eu vos darei. Marche, e tu verás um caminho de vitória se abrir na tua frente, porque eu estou contigo. E eu quero que você acredite, porque essas palavras, elas têm o mesmo poder de materialização, elas têm o mesmo poder de transformação do que a palavra lá no início, quando disse: haja luz e houve luz. Porque nós estamos diante de um mesmo Deus, do ontem, no hoje e do amanhã. E essas são apenas 3 promessas das cerca de 7.500 para a tua vida, dispostas nos cerca de 1.200 capítulos e 31.000 versículos existentes nas escrituras bíblicas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E a expectativa do Senhor é que vivamos independente das circunstâncias que os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos estão ouvindo, viver debaixo de 3 importantes princípios: tudo vai bem, tudo posso naquele que me fortalece, e tudo é possível ao que crê. Tudo vai bem, tudo posso naquele que me fortalece, e tudo é possível ao que crê. Mas para isso, nós precisamos viver sobre a ótica de Deus e não sobre a nossa ótica, a nossa visão. Nós precisamos enfrentar os problemas e não se abater ou escondê-los atrás da porta. Nós precisamos verdadeiramente crer nas promessas de Deus. Mas não foi dessa forma que Gideão inicialmente se posicionou, quando ele ouviu o anjo dizer no verso número 12: o Senhor é contigo, homem valente. Vai e livra Israel das mãos dos midianitas. Tudo vai bem, é o que Deus espera que saia da nossa mente, da nossa boca, das nossas decisões. Mas a primeira reação de Gideão foi de questionamento. E ele abre a boca dizendo: se Deus é conosco, porque tudo isso está acontecendo? Que Deus é esse? E eu diria que geralmente o caminho do questionamento é o mesmo caminho do enfrentamento à vontade de Deus, aos planos de Deus, aos princípios de Deus.
Tudo posso naquele que me fortalece é um outro princípio que Deus quer ver em nós vívido. Mas a segunda reação de Gideão foi longe disso. A segunda reação dele foi de medo. E é interessante que esse relato, ele não é um ponto isolado na história de Israel, nem dentro das igrejas, e talvez nesta noite alcançando alguns irmãos que estejam aqui presentes. Tudo posso naquele que me fortalece é o que você já aprendeu, é o que você sabe que tem que dizer, é o que você sabe que tem que viver expressando ações e decisões coerentes com essa verdade. Mas a reação do corpo, da mente, pode ser outra. E assim aconteceu com Gideão, o medo. E o medo produz tormento, o medo cega as pessoas. O medo cega as pessoas ao ponto de não acreditar que aquilo que Deus está falando pode se cumprir, pode se tornar realidade. Colocam barreiras, criam obstáculos para o agir de Deus, para o haja de Deus. E foi assim que Gideão se pronunciou: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Medo. Tudo vai bem, mas houve questionamento. Tudo posso naquele que me fortalece, mas se levantou o medo. Tudo é possível ao que crê. Mas a terceira reação de Gideão foi não acreditar nas evidências de Deus. E assim, 4 sinais foram necessários para que ele, de fato, internalizasse aquilo que Deus estava falando com ele. E me permita fazer a leitura. Apenas ouça se você quiser. Versos 17 diz: se agora achei mercê diante dos teus olhos, Gideão falando, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E até aí, nenhum erro na sua atitude, porque de fato assim precisamos ser em nossas decisões. Precisamos ter temor a Deus diante do que fazemos, decidimos, de como nós nos posicionamos. E obviamente que Deus, que está vendo tudo, Ele sonda e conhece as verdadeiras motivações presentes dentro dos nossos corações. Se Ele olhar lá de cima e ver alguém aqui embaixo simplesmente parado. Parado não de ação, mas parado porque não escutou ou não entendeu a voz de Deus, e aí não é precipitado e vai para a direita ou para a esquerda, ou avança diante de algo que Deus não falou ao seu coração. E nesse caso, que parece que está no meio do lodo ou em cima do muro, a visão espiritual de como Deus está nos olhando é totalmente diferente. E ele pede um sinal. E no verso 21, a palavra de Deus diz que estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. Esse foi o primeiro sinal. Mas isso não foi suficiente. E às vezes isso pode também estar presente em nós, porque não temos ainda uma intimidade grande com o Senhor, não temos uma vida experimentada com o Senhor. E certamente Deus não vai selar a reprovação se você se colocar diante de Deus pedindo mais um outro sinal, porque isso demonstra temor. Se é de fato isso que está no seu coração, a certeza de que não vai errar na sua decisão, e Deus vai estar aprovando. E Deus é misericordioso, porque Ele sabe que para uns Ele deu 10 dons, para outros 5, para outro 1, para outro já tem 30 anos de experiência com Deus, o outro talvez tenha 30 minutos de experiência com Deus. Ele sabe, como um Deus que sonda e conhece o nosso coração, que existem pessoas diferentes, mas Ele vai se agradar se de fato
no coração estiver o desejo de fazer algo aprovado diante dos olhos de Deus. E no verso 36 diz: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, falando aqui Gideão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, somente nessa porção de lã, e a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Se o orvalho estiver somente na porção de lã e não tiver na terra ao redor, ou seja, se a terra ao redor estiver seca e a lã estiver com o orvalho, eu vou entender que é um sinal do Senhor, como o Senhor diz. E o verso 38 vai dizer: e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. E Deus foi misericordioso. Deus ouviu a sinceridade da sua oração. Mas isso não foi suficiente ainda para Gideão. E aí no verso 39, a palavra de Deus diz: disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça a prova com a lã, que só neste caso agora seja o inverso, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E o verso 40 diz: e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Mas a carne ainda estava militando contra o espírito. E Deus, que não perde o controle de nada e nem de ninguém, ele contemplou que Gideão ainda não estava com o coração disponível para avançar e cumprir a sua ordem. E aí, avançando na palavra de Deus, já no capítulo 7, a partir do verso número 9, a palavra de Deus diz assim: o Senhor lhe disse a Gideão: levanta-te, Gideão, e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. E aí, olha a observação de Deus: se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta tenda caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. A interpretação, e ele escutando. E aí a palavra de Deus diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho, e mais do que o conto do sonho, o significado desse sonho, diz a palavra que ele adorou e tornou ao arraial de Israel. E aí sim disse: levantai-vos,
porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Eu diria que essa história, ela ecoa no tempo e no espaço para alcançar membros de igrejas no hoje. Assim somos nós. Muitas vezes nós questionamos Deus, como Gideão fez. Nós deixamos que o medo ganhe projeção em nossas mentes, ao ponto de Deus nos ver como um homem valente, como uma mulher valente, mas nós nos vemos como um homem e uma mulher pobre, fraco, pequeno, exatamente como Gideão se via. Fechamos os olhos para as evidências de Deus, os sinais de Deus, as palavras de exortação, o direcionamento de Deus, o chamado de Deus, por conta da nossa visão limitada. Lutamos contra Deus, exatamente como Gideão, simplesmente porque nós não conseguimos viver aqueles 3 importantes princípios de vida. Tudo vai bem, tudo posso naquele que me fortalece, e tudo é possível ao que crê. Talvez hoje você esteja preso e limitado em alguma visão desfocada, né? Não consegue ver de perto a mão de Deus agindo em seu favor, não consegue enxergar mais adiante pela fé o benefício, a bênção que Deus está preparando para você, e assim você precise aprender como Gideão a mesma lição que Paulo aprendeu. E a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se o Senhor estivesse dizendo para Paulo o seguinte: Paulo, não importa o que se levanta, não importa quem se levanta, não importam os planos do adversário, não importa o tamanho do problema, porque a minha graça te basta. E Paulo, ao ser sacudido por essa verdade, ele reage de maneira agradável aos olhos de Deus e diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 9: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas injúrias, pelo que sinto prazer nas necessidades, pelo que sinto prazer nas perseguições, pelo que sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. E ele completa dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, apesar de eu ter repetidamente dito o que Paulo falou, que não sente prazer em algumas coisas, Paulo de maneira alguma foi irônico em seu posicionamento, porque havia discernimento espiritual suficiente para entender que amar a Deus significa obedecer, mesmo que isso implique em alguns efeitos colaterais que não sejam momentaneamente agradáveis para nós. Ele não foi irônico no seu posicionamento porque ele tomou posse da palavra. E como isso faz diferença?
Às vezes eu vejo na igreja pessoas que ouvem pelo lado direito e expulsam a palavra pelo lado esquerdo, ou vice-versa, ouvem pelo lado esquerdo e expulsam a palavra que está sendo ministrada pelo ouvido direito e não permite que ela seja internalizada, que tome posse da palavra de Deus. E como isso faz diferença? Internalizar a palavra, internalizar os ensinamentos, crer na palavra, crer nos ensinamentos e agir de acordo com aquilo que está sendo ministrado pela palavra de Deus ou pelo vaso de Deus. Paulo não foi irônico no seu posicionamento, porque Paulo acreditava que Deus era fiel para cumprir com aquilo que ele falava e com aquilo que Deus prometia. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer em Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O Senhor, ele disse a Gideão: eu sou contigo, homem valente. E aí no verso 16 desse mesmo capítulo 6, o Senhor também diz: já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fossem um só homem. Mas avançando um pouquinho no capítulo 7, no versículo número 2, o Senhor diz o seguinte: é demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel pode se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E no processo para levantar os 300 homens que foram com Gideão para o campo de batalha, dentre os 32 mil soldados inicialmente existentes, o Senhor, para que você entenda, para que você aceite a sua ótica, a sua visão, para que você aceite a palavra que Ele diz, que Ele é contigo e você é homem valente, Ele nos traz duas importantes mensagens nessa noite. A primeira: Deus só pode abençoar, Deus só pode usar os que acreditam nas suas palavras e nas suas promessas. Juízes capítulo 7, verso 3 diz: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. A ordem divina foi para que todos os medrosos, como vocês acabaram de escutar, medrosos e tímidos, não por temperamento, mas por incredulidade, se retirassem dali. Os que se achavam medrosos e tímidos se auto-excluíram, porque julgaram a si mesmos incapazes para a missão. E Deus, Ele não pode abençoar, Deus, Ele não pode usar uma pessoa que a si mesma já se considerou derrotada. Sabe por quê? Porque somente aos que creem é destinada a promessa. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23, somente aos que creem é destinada a promessa de que tudo é possível ao que crê. Um texto fora do contexto é um pretexto. E a segunda importante mensagem: Deus busca os vigilantes para participar do sobrenatural. E aí essa mensagem ela chega num momento muito adequado, preparatório para o jejum da edificação, que vamos começar na semana que vem, segunda-feira, né? Não terá restrição de comida, poderão comer ovos à vontade, carne, peixe, tudo à vontade.
Mas a maior dificuldade não está aí. A maior dificuldade está em vigiar portas da alma danosas para a nossa vida espiritual, né? E essa palavra chega no momento certo. Deus busca os vigilantes para participar do sobrenatural. Juízes capítulo 7, verso 6 diz: foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. O Senhor colocou à prova os 10.000, os remanescentes, aqueles que ficaram. Ainda era muita gente para a batalha e ele queria selecionar um grupo que tivesse a melhor postura para o desenvolvimento, para o desenrolar diante daquela prova ou daquela prova. E a maior parte daquela multidão foi reprovada, porque se abaixou totalmente para beber a água, demonstrando um potencial sinal de falta de vigilância. Somente 300 trouxeram água à boca, enquanto vigiavam atentamente para todos os lados. E Deus busca em nós vigilância interna e externa, para nós não sermos traídos pelos nossos posicionamentos e pelo engodo do inimigo, pela comunicação do inimigo, porque a falta de vigilância pode nos levar à queda. A falta de vigilância pode nos levar ao afastamento de Deus. E aí a palavra de Deus é rica em recomendações importantes para a nossa vida espiritual. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Provérbios 16, 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Salmo 127, verso número 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Provérbios 10, 19 e 15, 28 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o coração do justo medita o que há de responder. A epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 19, diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, vigiem a porta dos seus lábios, porque quando você declara, tudo vai bem, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Aquele que é maior do que o que está no mundo e habita na vida dos salvos, ele tem poder para abrir o que está fechado, ele tem poder para levantar o caído, ele tem poder para vivificar o morto, ele tem poder para curar o enfermo, ele tem poder para restituir aquilo que foi roubado, ele tem poder para quebrar toda maldição. Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Ele tem poder para trazer à existência aquilo que já não mais existe. Ele tem poder para nos fazer homens e mulheres valentes, vencedores. Não fuja das suas responsabilidades. Não fuja das suas lutas. Não fuja dos desafios. Muito menos fuja das provações de Deus, porque Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas. E ainda que não nos livre dessas coisas, vai nos livrar nessas coisas e nos fazer fortes. Abra a tua visão nessa noite sobre si mesmo e alinha ela com a visão que Deus tem dos seus filhos. Ou ainda, mantenha a tua visão alinhada à visão de Deus. Que visão é essa? A visão de que os seus filhos são mais do que vencedores em Cristo Jesus. De que os seus filhos no Espírito Santo são homens e mulheres valentes. Porque a visão, ela vai determinar
aonde você irá chegar. Servos excelentes vão produzir frutos excelentes. Servos medíocres vão produzir frutos medíocres. E se você tem uma visão de galinha, é isso que você vai ser? Uma galinha que vive ciscando no chão e olhando para baixo. Mas se você tem uma visão de águia, você vai voar bem alto e ninguém vai te segurar em nome de Jesus. E essa escolha depende de vocês. As decisões que nós tomamos, eu venho dizendo isso já acho que há 2 anos, as decisões que nós tomamos apontam quem nós queremos ser, excelentes ou medíocres, galinhas ou águias. E o que nós vamos colher em nossas vidas por conta dessas decisões. Nós não somos perfeitos, mas nós temos algo dentro de nós que é maior do que tudo que se levanta contra nós. E por isso, se estivermos vivendo uma vida alinhada ao que Deus nos chama a fazer, você pode aceitar e entronizar a palavra que diz que nós somos homens e mulheres valentes no comando de Deus. O inimigo quer destruir, matar, roubar, desconstruir o que Deus está construindo por meio da sua palavra em nossas vidas. Deus quer nos fazer avançar. Hoje mesmo Deus disse, marchar. E marchar, soldado marcha para frente. Mas o inimigo que sabe aonde Deus pode nos levar, o inimigo que sabe o que uma igreja unida e madura pode alcançar, vai plantar sementes daninhas, destrutivas, danosas, para desconstruir tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Viver a vida de cristão não é fácil. Não é fácil. Mas existem promessas valorosas da parte de Deus que nos mantém de pé, que nos mantém firmes, que pode nos manter com posicionamentos ousados e que alegrem o coração de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. O que mais nós precisamos no meio das lutas? Sabedoria, força. Então precisamos ser coerentes com aquilo que temos recebido da parte de Deus, para que no meio das provas, a nossa mente, de onde começa tudo, nos leve ao porto seguro. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, pela Tua palavra. Palavra sempre, Pai, poderosa, de transformação, transformadora. Palavra que nos levanta, palavra que abre os nossos olhos, palavra que nos confronta, palavra que edifica, palavra que muda visões, pensamentos, comportamentos e até mesmo, numa sequência de mudanças, o caráter. E nessa noite, Pai, nós estamos mais uma vez na sua casa, na sua dispensação, entendendo que nada diferente do melhor o Senhor tem para as nossas vidas. O seu caminho é perfeito e a tua palavra é verdade e é provada em nossas vidas. Por isso, Pai, aceitamos a palavra nesta noite
porque vem do Senhor, com sustentação na tua palavra, para podermos, Deus, nos alinhar à tua soberana vontade. Em nome de Jesus, manifesta, Deus, a tua presença sobre nós. Se estamos caídos, Pai, levanta. Se estamos dentro de uma gruta, remove. Se nós estamos vivendo, Deus, debaixo de um espírito de pequenez, desfaz, Senhor, isso na mente agora, em nome de Jesus. Nada disso pode prevalecer contra a igreja viva, a igreja fiel, a igreja que se achega a Ti. Nós não podemos aceitar nenhuma voz daninha do homem, voz do mundo, voz do diabo, que venha prevalecer sobre a Tua voz. A Tua palavra é poderosa e ela é a palavra final sobre nossas vidas. Não importa o que os homens dizem, o que importa é o que o Senhor diz. Não importa o que os homens dizem quem somos, o que importa é quem o Senhor diz que nós somos. E o Senhor nos diz que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, que o Senhor nos faz homens e mulheres valentes quando o Teu Espírito, Ele preside em nossas vidas, Pai. E assim nos faça, Deus, viver coerentemente com a Tua palavra, para que não venhamos, Deus, aceitar aquilo que às vezes se levanta em nossas vidas, aquilo que, ó Pai, o homem tenta plantar contra as nossas vidas, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, Pai. Em nome de Jesus, purifica-nos nessa noite, traz à existência coisas novas, Pai. Aviva a Tua obra, Senhor, em nossas vidas nesta noite, Pai, para que nós saiamos daqui diferente da maneira como nós entramos. Nós cremos no poder da oração, e a Tua palavra diz que os sinais acompanharão tão somente aqueles que creem. E eu creio que o Senhor está presente, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas, eu creio quando nós pedimos, o Senhor responde, quando nós buscamos, nós achamos, quando nós batemos, a sala do trono da graça, ela se abre sobre nossas vidas, Pai, como o Deus que é o início e o fim de todas as coisas. Nessa noite manifesta a Tua presença, o Teu poder sobre nós. Vem consumir, Senhor, o mal alojado dentro de nós. Joga por terra, Deus, tudo aquilo que não procede da Tua parte, para que saiamos purificados no poder da Tua palavra, no poder, Senhor, que vem, que emana do alto sobre nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos, Pai, por tudo nessa noite. Nós oramos e nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No meu